de hoje, a gente vai aprender sobre espaço agrário, envolvendo agricultura, sistemas de plantio, pecuária, como que funcionam esses tópicos nos países desenvolvidos e nos países em desenvolvimento, e também vamos falar sobre o MST. Mas vamos começar pela agricultura. Quando o espaço rural começou a ser mecanizado, ou seja, começou a ter mais ferramentas para as atividades do campo do que trabalhadores. Porque, igual hoje em dia, a gente vê aqueles carros gigantescos destinados à agricultura: um para colheita, um para irrigar, um para arar a terra. Isso que é a mecanização. E aí, essa mecanização, ela meio que redefiniu a relação entre a cidade e o campo. Por quê? Como não precisava mais de mão de obra no espaço rural, os trabalhadores rurais começaram a procurar emprego nas cidades. E aí as cidades começaram a crescer muito, começou a ter muitas pessoas na cidade. E tem dentro disso a relação de interdependência entre o campo e a cidade. Por quê? Por que interdependência? Um depende do outro, porque a tecnologia que o campo precisa para poder produzir vem da cidade. Só que para a cidade poder ter alimento, poder ter recursos, poder ter produtos, elas precisam do que é produzido pelo campo. Então, é uma relação de interdependência. Só que essa interdependência é mais favorável para o lado da cidade, porque as cidades virou o maior centro da economia, do poder econômico, e ela é a que mais exerce influência sobre o meio rural. E aí a gente tem dois tipos de agricultura: a contemporânea, que é intensamente mecanizada, ela é oriunda da Revolução Industrial, tem uma produção em larga escala e é voltado para o mercado. Um exemplo de agricultura contemporânea é o plantation. E a gente tem a agricultura tradicional, que pelo próprio nome já fala, é uma coisa tradicional. Então usa técnicas rudimentares, mão de obra humana e animal. Por que animal? Ah, das carroças, por exemplo. Quem sai andando com as carroças é o animal. E é muito comum em países subdesenvolvidos e é voltada para a subsistência. Então, um exemplo de agricultura tradicional é a agricultura familiar. Só que a gente tem uma contradição entre essas agriculturas. Porque por mais que a agricultura contemporânea é a que produz muito mais e a que lucra muito mais, é a agricultura tradicional que é responsável pela maior parte da produção de alimentos consumidos. Então, enquanto a agricultura contemporânea é a que mais produz, na verdade, a que realmente abastece o próprio Brasil, o próprio território, é a agricultura tradicional. Porque todos os produtos da agricultura contemporânea são destinados à exportação, ou seja, vão para outros países. E aí a gente tem alguns modos dentro da agricultura, que ela pode ser convencional, que o próprio nome já descreve, né? Que é a normal, que todo mundo usa e é, digamos que a mais fácil. Ela vai usar agrotóxico, vai usar adubo, vai usar fertilizante, vai usar transgênico, vai usar tudo que der. Agora, a agroecológica, essa já vem dessa ideia de ecologia, de sustentável. Então, usa adubo, mas usa adubos orgânicos, não tem agrotóxico, é sustentável, usa sementes crioulas, que são tipo sementes que realmente vão fazer bem para a agricultura e para o meio ambiente. E aí a gente tem também a agroflorestal, que o próprio nome já fala, que ela vem de floresta. Então, na agroflorestal, a agricultura acontece literalmente no meio das florestas. E ela tem uma característica muito especial, que é a adubação pelo humus. Eles, tipo assim, eles adubam lá na raiz da planta, lá na raiz do negócio. Então, isso ajuda também a fertilizar o solo e de uma forma que não vai ser prejudicial para ele. Aí a gente tem os sistemas de plantio,
porque dentro das agriculturas a gente tem as formas com que a agricultura acontece. E ela pode ser moderna, que vem da ideia da contemporânea, que usa muitas técnicas, usa nanotecnologia, tem essa ideia de dry farming, hidroponia, usa muita tecnologia. Então, assim, é uma coisa fora do normal, é uma coisa super tecnológica, super industrializada, super mecanizada. Aí a gente tem o plantation, que é o famosíssimo e que também é um exemplo de agricultura contemporânea, que, né, vai ter latifúndios, que, ou seja, são grandes propriedades, mão de obra desqualificada, que vai explorar muito a mão de obra, e é monocultura, ou seja, só cultiva um tipo de produto. Por exemplo, só cultiva milho. E toda a plantação é destinada à exportação, como a gente falou na agricultura contemporânea. Aí essas outras duas, a agricultura itinerante e de jardinagem, já é voltada para a agricultura tradicional. A itinerante vai usar técnicas rudimentares, é comum em países subdesenvolvidos e tem deslocamentos nas terras, tipo assim. Hoje eles plantou milho nessa região. Amanhã eles vão ir para outra região plantar o milho. Assim não desgasta o solo. E a gente tem a técnica da jardinagem que é muito comum no Sudeste Asiático. Por quê? O Sudeste Asiático tem muitos vales. Então não tinha muito espaço para poder realmente criar plantações. E aí eles foram lá e começaram a plantar justamente nesses vales. Eles foi fazendo escadinhas nesses vales e em cada escadinha é plantada alguma coisa. E as características da jardinagem é que predomina o plantio de cereais e que usa muita mão de obra, porque, por exemplo, as máquinas não conseguem subir os vales para poder fazer o que elas têm que fazer. Então tem que ser realmente mão de obra humana. E aí, eu já falei para vocês que a mecanização ela ajudou no êxodo rural e no desemprego dos trabalhadores rurais e que isso fez com que os trabalhadores rurais fossem para as cidades procurar emprego. Aí a gente tem a rotação de culturas dentro dos sistemas de plantio, que eles vão plantar diferentes produtos. Então, uma hora planta milho, colheu o milho, vai plantar tomate, colheu o tomate, vai plantar trigo, vai realmente rotacionando, vai mudando. E a gente tem também as curvas de nível, que é a ideia da jardinagem, mas não é a jardinagem, porque ela não acontece em vales inundados e nem no Sudeste Asiático, mas acontece em terrenos que têm declividade, ou seja, que tem curvas, e aí eles fazem cortes nessas curvas para evitar que as curvas sofrem a erosão, que seria tipo desmoronamento. E a gente tem alguns problemas ambientais relacionados às atividades industriais, né? Que são os clássicos: poluição atmosférica, erosão do solo, perda de biodiversidade, aumenta a acidez e poluição de aquíferos. Aquíferos, gente, é onde a água fica reservada lá no subsolo, tá bom? Aí a gente já vai para a pecuária, que é dividida em extensiva e intensiva. Extensiva é aquela pecuária que o gado é criado solto, ele fica pastando. Então, por exemplo, quando a gente faz uma viagem, que a gente vê as vacas lá, os boi pastando, que a gente fala que é a nossa amiga, é um exemplo de pecuária extensiva. E aí, na pecuária extensiva, aplica menos tecnologia, ela é praticada em grandes extensões de terra, justamente para o pasto ter lugar para pastar. E a produção já é mais voltada para as carnes dos frigoríficos, né? E para a produção de couro quando a gente se trata do boi. Aí a gente já tem a intensiva, que o gado ele é criado preso, tipo de jaulas, tendo comida controlada, e enfim. E essas são características, vão ter mais tecnologia aplicada, o rebanho é confinado, a alimentação é por ração, não é por grama, por exemplo, igual na extensiva. E para vocês terem noção, até os golpes que eles dão nos animais na pecuária intensiva é golpes estratégicos, justamente para fazer com que aquela carne seja aproveitada ao máximo. E a intensiva é destinada para exportação. Aí a gente tem um tipo de atividade que é a silvicultura, que é basicamente plantar árvores para comercializar. Não planta milho para poder vender o milho? Então, vai começar a plantar árvore para vender essa árvore.
Só que a silvicultura é diferente do extrativismo vegetal, porque na silvicultura eles plantam as árvores e pega os recursos, a madeira dessa árvore em si. Não tipo assim, não é igual ao desmatamento, que você vai tirando das árvores que já existem. Não, eles plantam e aí do que eles plantam, eles tiram lá. Afeta a natureza? Afeta, mas não é a mesma coisa que você desmatar. E aí, existem algumas controvérsias em relação à silvicultura. Por quê? Vamos supor, aqui no Brasil, vão começar a plantar árvores que não são originárias do Brasil, que não nasceram do Brasil, afetando a dinâmica natural. O maior exemplo de silvicultura que tem é da pinus e do eucalipto. Gente, o pinus é uma árvore originária dos Estados Unidos e o eucalipto da Austrália. Então, assim, são duas árvores que são originárias de dois lugares completamente diferentes e que estão sendo colocadas dentro da vegetação natural do Brasil, por exemplo. E querendo ou não, isso afeta a dinâmica natural da região em que essas plantas, essas árvores forem colocadas. Aí a gente vai para os extrativismos, que é vegetal, animal e mineral. O vegetal, extrair vegetais, plantas, árvores, tudo que seja de origem vegetal. Agora, o extrativismo animal são todas as atividades de caça e pesca. E a mineração é o que mais a gente conhece, que tem as famosas empresas mineradoras, Vale, Gerdau, CSN, e lá vai cacetada, que é um monte, né? E aí a mineração é voltada para a extração de minérios. E ela é muito importante para a economia brasileira, só que ela também tem muitas controvérsias, porque ela faz com que a balança comercial fique desequilibrada, tipo, ela fica mais um lado fica mais levantado do que o outro. Ela diminui a valorização nacional. Por quê? Por conta daqui ter muito minério, ter muitas essas coisas assim top, vem muita empresa estrangeira para poder fazer a mineração aqui. Isso acaba desvalorizando o que já é nosso, o que é realmente nosso, é de autenticidade nossa. Além de que, né, gente, é perceptível o tanto que a mineração acaba com o meio ambiente, porque, né, eles extraem de extensas áreas que você consegue ver o tanto de área que eles destruiu para poder caçar minério. E a gente tem uma atividade que ela é muito 10, ela é muito top, que é o turismo rural. Só você pegar turismo, atividade turística, visitar um lugar. Rural vem do campo. Então, o turismo rural é a atividade do turismo, só que em ambientes rurais, para mostrar como é uma vida no campo, como acontecem as produções do campo, como são as plantações do campo. Isso valoriza a cultura e a natureza da região em que acontece o turismo rural. E o turismo rural, ele pertence ao setor terciário da economia. O primário é o que produz, o segundo é o que transporta e o terceiro é tipo o que consome. Só que nesse caso, o turismo, ela já é uma atividade que não depende de quem planta, de quem transporta, mas que ela está no setor terciário, que justamente é o que é voltado para a população. Aí a gente já vai para os países desenvolvidos. Uma coisa que vocês precisam entender é que os espaços agrários, a agricultura, a pecuária, são reflexo do nível de desenvolvimento de um país. Então, a agricultura e a pecuária, por exemplo, vai ser muito mais top em países desenvolvidos do que em países em desenvolvimento. Justamente porque os países desenvolvidos têm um nível de desenvolvimento muito maior do que de países em desenvolvimento. E aí, a gente pode perceber que desde os primórdios, grandes civilizações, eles já tinham características únicas voltadas para o desenvolvimento deles, como força de trabalho organizada, eles faziam muitos aglomerados de pessoas, já tinha tecnologia avançada. E aí, os países desenvolvidos, além de ter dado isso das grandes civilizações, eles têm três aspectos que são muito importantes para a economia deles, que é o aspecto militar das armas, os salubres dos germes, que seriam as doenças, e os tecnológicos. E a gente vai para os Estados Unidos. Os Estados Unidos ele está entre um dos maiores destaques de produção de milho. E os Estados Unidos têm uma política muito legal que é os belts. O que seriam os belts? Cada parte dos Estados Unidos
tem uma produção destinada para alguma coisa em específico. Então, o belt de sei lá o que é voltado para o milho. Então, naquela região produz milho. Na outra é algodão, na outra é pecuária. É muito top. E aí o belt, ele foi criado buscando aproveitar as características naturais de cada região e perceber, vamos supor, o milho, ele gosta mais de região que tem essas características. Então ele vai plantar o milho onde tiver características favoráveis a ele. Porque além de aproveitar as características da região, aproveita isso para fazer uma produção de milho. E aí a gente vai para o Canadá. O Canadá, ele também recebe destaque porque mesmo ele tendo climas extremamente frios na maior parte do território, ele ainda se destaca na produção de alguns produtos. E o Canadá, ele tem muita disponibilidade de recursos naturais. E isso vai favorecer com que ele se desenvolva. E aí, algumas atividades principais que ocorrem no Canadá é a cevada, o trigo, os óleos vegetais, a pesca, a floricultura e a silvicultura. Aí agora vamos para o uso de transgênicos, especialmente na América do Norte, né, que é os Estados Unidos e o Canadá. Gente, deixa eu tirar meu WhatsApp aqui, que ele tá falando barulho. Mas os transgênicos, eles são alimentos geneticamente modificados. E eles são geneticamente modificados para aumentar a produtividade. Então, tipo assim, o alimento, vamos supor que o morango demora 6 meses para poder crescer. Quando ele vira um morango transgênico, demora um. Então é tipo isso. Então visa ter mais produtividade e também das sementes resistirem mais a pragas, insetos, esse tipo de coisa. E aí, pelo menos na América do Norte, os Estados Unidos usam muitos transgênicos. Mas não só eles, tá? A gente também usa muito. E para a gente identificar quando o alimento é transgênico ou não, é só a gente ver se ele tem um T assim. É um T preto num triângulo amarelo, eu acho. Um triângulo quadrado amarelo. Mas aí vocês identificam se é um transgênico ou não. E vou deixar bem claro para vocês que não é comprovado se os transgênicos realmente fazem mal. Não existem estudos para isso. Mas eles falam que é bom evitar, né? E aí a gente vai para a Europa, queridíssima Europa, que também é super, hiper, mega desenvolvida. A produção da Europa já é voltada para a policultura. Então, tipo assim, eles produzem diversos tipos de produtos diferentes. Não é só milho. Não, é milho, tomate, trigo, tudo. E a Europa, ela tem uma alta tecnologia. Mas mesmo que ela tenha uma alta tecnologia, ela tem protecionismo e a PAC, que é a Política Agrícola Comum. Mas o que é isso? São basicamente medidas para conservar a agricultura europeia, a agricultura exclusivamente europeia. Então vamos supor que a Europa ela faz um alimento, vamos pegar um morango. A Europa tem um morango que é só dela. Tipo assim, só a Europa tem esse morango. Claro que ela não vai ficar atacando transgênico nesse morango, que ela não vai ficar atacando fertilizante industrializado nesse morango, porque senão vai acabar com a cultura do morango deles. Isso que é a PAC, a Política Agrícola Comum e o protecionismo. É tipo, todos os agricultores fazem um acordo para eles manter a tradição da agricultura europeia. E aí a Europa também tem muita tributação sobre os produtos deles, justamente, né, para ser aquela coisa valorizada. E a gente, continuando nos países desenvolvidos, a gente tem a Austrália, que ela tem uma tradição em criar gado. Isso foi herdado da colonização inglesa que teve no território dela. Só que o clima da Austrália, ele é árido e seco. Isso é meio que um desafio para criar gado, mesmo que eles ainda tenham uma tradição pecuarista que já é herdada desde os primórdios. E a Austrália, ela é bem forte, assim, ela é um exemplo na exportação de cereal e de oleaginose, que é tipo óleos. E a gente vai para Nova Zelândia, que mesmo que ela não seja um país grande, ela ainda tem muita diversidade das atividades econômicas. Então, tipo assim, ela faz de tudo um pouco. Cria gado, tem agricultura, tem isso, tem aquilo.
Aí o Japão, gente, o Japão a gente fala que é outro nível, né? E o Japão, pela cidade ter ocupado que praticamente o território inteiro, eles usaram da alta tecnologia deles para poder criar as fazendas urbanas, que são literalmente edifícios, que nesses edifícios tem a agricultura. Muito top. E aí eles usam dessa tecnologia que eles têm para fazer com que a agricultura aconteça, porque a agricultura não está num solo da vida, que é cheio de raiz e tudo mais. Está no edifício de concreto. E aí eles usou da tecnologia deles para fazer esses espaços serem produtivos. E aí, com isso, o Japão se tornou praticamente autossuficiente, consegue produzir o próprio alimento só através das fazendas urbanas. E o Japão se destaca muito em produzir, implantar produtos como arroz e legumes. E, gente, o arroz clássico, né? Não tem como. É só você pensar em todas as comidas japonesas. Nigiri tem arroz, sushi tem arroz, temaki tem arroz, tudo tem arroz. E aí a gente vai para o Israel. O Israel, a produção dele é baseada nos kibbutz, que são assentamentos coletivos. É tipo uma comunidade coletiva mesmo. E aí essa comunidade, ela produz produtos que vão ser utilizados para o mercado do próprio país do Israel. E aí esses kibbutz são tipo condomínios fechados. Eles têm alimento, têm serviço médico, têm escola, têm moradia, têm roupa, só que eles se ajudam. Então, tudo que eles lucram com a produção agrícola deles é voltada justamente para os serviços médicos, para a moradia, para a roupa, para tudo que eles precisam. É muito legal essa ideia dos kibbutz. Só que tem um conflito entre a Palestina e o Israel. E aí os kibbutz são onde acontece os ataques. Depois vocês olham aí essa tretinha, eu acho que é com a Palestina mesmo. E aí agora a gente vai para os países em desenvolvimento. Entrando na globalização, foi dividida os países na globalização em globalizadores, que são os influentes, que são os poderosos, que são os desenvolvidos, é os que têm técnica, têm tecnologia, e a gente tem os globalizados, que eles vão ter dependência nos países globalizadores. E os globalizadores são os países desenvolvidos e os globalizados, os países em desenvolvimento. E aí a gente tem uma ferramenta muito legal que se chama índice de Gini. A gente não tem o PIB, não tem o IDH, pois é, a gente tem o índice de Gini. O índice de Gini, ele avalia as desigualdades de um país. E não só isso, como a distribuição de renda nos países. Se, tipo assim, tem muito poder concentrado na mão de poucas pessoas, se o poder ele é dividido bonitinho para as pessoas. E aí a escala do índice de Gini vai de 0 a 1. Quanto mais perto de 0 estiver, significa que é bastante igual, e quanto mais perto de 1 estiver, significa que é muito desigual. E um tópico muito top dos top é que o índice de Gini do Afeganistão é 0,278. Ou seja, está muito perto de 0 e é um exemplo, né, para as outras sociedades. E aí, nos países em desenvolvimento, a gente tem o plantation. Não tem como não ter o plantation. Primeiro que o plantation já é herdado desde a colonização, que pelos países em desenvolvimento ter tido uma colônia de exploração, que era basicamente explorar os recursos daquele país, o plantation tá desde que eles se entendem por gente. E aí o plantation, a gente já viu ele antes, acontece em latifúndios, tem monocultura, a produção é voltada para exportação, explora a mão de obra, e é basicamente isso que é o plantation. E aí a gente tem nos países em desenvolvimento concentração fundiária e especulação imobiliária. Concentração fundiária é porque, tipo, todas as bases das indústrias vão estar concentradas em um só lugar. Então, com certeza, vai ter um lugar em que as indústrias vão estar, todas elas, e que vai fazer da região onde estão essas indústrias muito desenvolvido. E aí, outras que não têm essas indústrias concentradas já vão ser menos desenvolvidas. Aí, a gente tem a especulação imobiliária. Vou explicar a especulação imobiliária para vocês com um exemplo. Eu tenho um terreno. E ao invés de construir uma casa nesse terreno,
Eu deixo ele do jeito que ele tá, com os matos quase 1 metro de altura, sem nada, sem nenhum tijolo lá nesse terreno. Porque eu penso, se eu deixar ele lá, vai ter alguma hora que ele vai ser mais e mais valorizado. E aí eu vou lucrar muito mais se eu vender ele daqui a um tempo do que se eu vender ele agora. E é isso que é a especulação imobiliária. É deixar um terreno lá em desuso, sem ninguém usar, para esperar o valor dele subindo, 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 até eu vender. E a gente tem uma coisa muito estranha, muito feia, que 70% da produção de alimentos vem da agricultura camponesa. Só que mais de 80% do crédito que é destinado para a agricultura é disponibilizado para o agronegócio. Então, ou seja, quem mais produz é o que menos é. No caso, a agropecuária, claro, ela produz, ela fomenta a economia. Só que quem alimenta a população é a agricultura camponesa e ela mal recebe benefício. Aí a gente vai para o Brasil. A maior parte das produções do Brasil, para ele ser um exemplo em cereais, em soja, não sei o que, papapá, tá na região centro-oeste. Só que o Nordeste começou a ter um avanço na produção agrícola. Isso acabou impulsionando o desenvolvimento dessa região nordestina, que ficou conhecida como Matopiba, que é Maranhão, Tocantins, Bahia e Piauí. Aí a gente tem o MST, que é o Movimento do Sem Terra. São basicamente um grupo de pessoas que se reuniu para que a reforma agrária acontecesse e eles começaram a falar que devia ter uma distribuição de terras de fazendas que estão improdutivas, né? Que é aquele tópico da especulação imobiliária. E aí, qual que é a estratégia deles? Ocupar essas áreas que não estão sendo ocupadas e pressionar as autoridades a desapropriar esses terrenos. E aí, nas áreas ocupadas, eles fazem um acampamento. Aí, quando o INCRA desapropria aquele terreno em que eles se acamparam, vira os assentamentos. O acampamento vira assentamento. E nesse assentamento é uma comunidade, é um condomínio fechado tipo os kibbutz. E algumas ações do MST é ter cooperativas para poder inserir os seus produtos nos mercados locais e regionais e impulsionar a economia local. Isso entra no revigoramento dos municípios, que é alavancar a economia dos municípios que eles estão. Vão criar redes educativas justamente vinculadas a, tipo assim, explicar sobre o movimento, explicar sobre a importância dele, qual área de formação ele está ligado, por que ele é importante, e vai utilizar práticas de cultivo menos impactantes. E vai usar, por exemplo, sistemas agroecológicos que a gente viu e agroflorestal. E essa foi a nossa videoaula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só deixar aí nos comentários que eu respondo.